Nesta manhã, a Polícia Federal deflagrou a 39ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Paralelo. Durante a ação, a PF prendeu o ex-gerente da Petrobras, Roberto Gonçalves, sucessor do delator Pedro Barusco, na diretoria de serviços da estatal. Roberto é acusado de ter movimentado pelo menos 5 milhões de dólares em contas nas Bahamas e no Panamá. Em entrevista coletiva nesta manhã, o procurador da República, Roberto Pozzobon, explicou o foco da operação e afirmou que hoje vivemos uma verdadeira herança de propina. A produção separou um trechinho do que ele disse nessa coletiva, a gente vai ouvir e assistir e daqui a pouco a gente comenta o caso. Vai lá, Reginaldo. Passados já 3 anos de Operação Lava Jato, diversas colaborações celebradas, documentos coletados, se verificou que a corrupção ela é intergeracional, ela passa de geração em geração, infelizmente de pai para filho. Vera Magalhães, eu começo com você, Vera. É engraçado que uma vez eu comparei a Lava Jato àquela série antiga da TV americana que chamava Dinastia, né? Porque a gente vai vendo um suceder de fases da Lava Jato que não acaba. Agora, por exemplo, quando a gente achou que estava tudo mais ou menos mapeado, surge um gerente X que ninguém nunca ouviu falar e que desviou nada menos do que 5 milhões de dólares. Não é coisinha pouca, assim, não é? Ele não é só um mordomo ali que aparece no meio do episódio secundário e tal, não, um cara que desviou 5 milhões de dólares, vem a ser o sucessor do Pedro Barusco. É que o Pedro Barusco desviou tanto dinheiro, devolveu tanto dinheiro, que o sucessor dele ficou pequeno, ficou pro final ali. Agora a gente entra naquela fase ali meio, sabe, ligar os pontos, preencher os brancos, eles vão voltando, revisitando fases antigas da operação para prender quem ficou faltando. E aí, depois, fica faltando o ápice e o clímax que vai ser dado pelo Supremo, né? Algum dia. A gente espera que algum dia chegue o julgamento dos políticos. Ô, Andreas, e você? Aliás, pegando aqui o nome, né? Roberto Gonçalves, a gente tá falando de todos esses nomes aí da Petrobras. E o José Sérgio Gabrielli nesse processo? Você tem notícia? Por onde anda José Sérgio Gabrielli, hein, Andreasa? É uma boa pergunta, né, Patrick? A gente falou sobre o Gabrielli aqui há pouco tempo. Ele é, sem dúvida, porque a lambança na Petrobras, o crime na Petrobras, a dilapidação da Petrobras tem 2 pilares, né? Muitas vezes as pessoas colaboram para os dois. Um é essa corrupção que, nesse caso evidente, é direito adquirido, né? No caso dessas gerências aí, gerências de serviço, eu não sei qual é o cargo de maior risco, gerente de serviço da Petrobras ou tesoureiro do PT. Tem esse pilar da corrupção. O outro pilar é o da incompetência, né? O pilar da incompetência tem tijolos 1000 colocados pelo Gabrielli. Ele é o responsável pela política de conteúdo nacional, pela tentativa de fazer com que o petróleo voltasse a ser nosso, o impedimento do capital, de investimento de capital estrangeiro. Então, tem um lado da incompetência que o Gabrielli é o nome. Resta saber se ele também colaborou para o pilar da corrupção. Naturalmente, a gente aqui não aposta nenhuma ficha no contrário. Mas vamos ver. E você, Marcelo Madureira, falando sobre essa dinastia aí da propina, no caso aqui a gente está falando da Petrobras. Pois essa operação, eu acho que devia ter se chamado raspa de tacho, né? As 5 milhas que dizem que esse cara é homem, né? Homem no sentido a secla do José Dirceu, é o que estava se comentando. Quer dizer, para você ver que o José Dirceu, mesmo preso, continuava operando a 1000 pelo Brasil. Agora, eu realmente fico curioso sobre o Zé Sérgio Gabrielli, porque eu não consigo acreditar que ele não tenha participado do butim, né? Que ele não tenha arrumado lá o seu qualquer. Agora, eu concordo plenamente com o Andreasa, porque o que fica patente, a condenação dele já está feita na questão profissional, né? Na questão do petróleo, porque eu acho que hoje na indústria petrolífera, pelo que ele fez na Petrobras, ele não consegue vaga nem de frentista em posto de gasolina, com todo o respeito que eu tenho pelos frentistas, mas
Ele já era um sindicalista, né? Oriundo da máquina sindical, e para ela vai voltar se precisar se socorrer ali. Ele atualmente se socorre no governo da Bahia, foi ministro, foi secretário lá na Bahia. Secretário. E vai continuar sendo, ali que... E foi para tentar ser depois candidato, mas aí Exato, veio a é um operação, dos poucos lugares em que o PT ainda tem máquina para colocar as pessoas que perderam as boquinhas aí no Brasil afora, né? Agora, Vera... Diga. Ele era muito influente sobre Lula e Dilma, tá? A política energética do Brasil, sobretudo aquela desenvolvida pela Petrobras, era muito baseada nas ideias nacionalistas, porque o Gabriel é uma espécie de Aldo Rebelo do petróleo, entendeu? Aquele nacionalismo contra o capital estrangeiro, acho que ele não tem muita força para isso, não. Ele é meio banana, o Gabriel. Ele é bananão. Era o Wildo Sauer que era mais ideólogo disso. O diretor de Petróleo e Gás. E tinha o Estrela também. Tem toda a razão. Tinha o Estrela também, é verdade. Estrela. Então, mas esse trio aí fez a cabeça do Lula e da Dilma, para você ver também a pobreza intelectual dos nossos presidentes. A Dilma já fez o Zé Sérgio Gabrielli chorar numa reunião, daqueles esculachos que ela dava nos seus assessores, ele saiu aos prantos de uma reunião. Ele era mais um pau-mandado, eu acho. O ideólogo dessa coisa nacionalisteira ali da Petrobras sob Dilma era primeiro ela, que tinha muito essa cabeça estatista, e o Wildo Sauer, que depois saiu rompido com o PT porque ele era nacionalista, mas não era ladrão. Então, quando ele percebeu que a coisa estava resvalando para o banditismo na Petrobras, ele caiu fora. Mas aí a Dilma ficou com a petrocracia ali, cleptocracia, oh meu Deus do céu, isso que eu não bebi ainda, hein pessoal, vai ser só no final, enfim, whatever, vocês entenderam. É isso aí, Madu, obrigada.